Resolução da prova paulista do segundo bimestre da primeira série. Então vamos lá. Primeira questão. Uma doceria produz docinhos embalados para a festa e os preços dependem da quantidade de embalagens que forem encomendadas. Mais uma taxa fixa de 12 para o frete. Sabendo que cada embalagem custa 37, qual é a expressão que nos fornece o valor P a ser cobrado em função da quantidade X de embalagens vendidas? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Ó, nós sabemos que a expressão a gente não... que é para ver que todos aqui são função do primeiro grau. A função do primeiro grau é sempre y igual a x mais b. Então, o b sempre é fixo. O que é fixo aqui é a taxa de R$12. Então, b igual a 12. O a é o preço da embalagem, que vai sendo modificada conforme o x vai mudando. Então, o a é 37. A expressão seria preço igual a 37x mais 12. Isso está na resposta. O 12 aqui está fixo. E aqui tem o 37. Só inverteram a ordem, mas é essa aqui. Essa é uma questão relativamente simples. Não tinha muito o que se pensado nela. A segunda. Sendo a função f de x igual a 2x mais 1, com o domínio é da onde parte a seta. Domínio sendo 2, 3 e 4, e o contradomínio composto pelos números naturais entre 1 e 10, qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Aqui a gente tem que simplesmente fazer o f de 2 igual f de 3 igual e o f de 4 igual. F de 2, então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar a expressão e trocar onde tem o x pelo 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. F de 3. Então, é 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. F de 4. Então, é 2 vezes 4 mais 1, que é igual. 2 vezes 4 é 8, mais 1 igual a 9. Então, o contradomínio vai ser 5, 7 e 9. 5, 7 e 9 é a última resposta aqui.
observe que essa também é uma questão muito fácil. É só substituir e fazer o resultado. Os conjuntos domínio e imagem da função representada pela reta abaixo são, respectivamente, bom, domínio, nós sabemos que é aqui para o apontador. Então, domínio é tudo aqui, que é o x. Para cada x corresponde a um y. Então, é toda essa faixa aqui. Então, ele vai ser os números reais. E o contradomínio é onde está no y. No caso aqui, todos os y têm o mesmo valor, que é o 2. Então, a resposta dessa daqui é domínio, números reais, onde eu tenho isso. Tem aqui na primeira, na segunda, só. E a imagem é o 2. Então, essa daqui. Então, a resposta é essa primeira. Relativamente muito simples essa aí também. A única coisa que você precisa saber o que é domínio e o que é contradomínio e o que é imagem. Então, o domínio é da onde parte a seta. São os números que vão entrar no lugar do x para fazer, você calcula, você encontra a imagem que está dentro do contradomínio. Tranquilo? Nessa daqui, qual a representação algébrica da reta R do gráfico abaixo? Então, o que ele quer saber? Qual é a equação? Nós temos o ponto, eu vou dizer que isso aqui é o A, que é 1 e 0 do y, e o ponto B, que eu tenho 0 do x e 1 do y. Lembrando que nós temos a equação sempre é y igual a x mais b. Substituindo, então, pelo ponto A, não, A não, vamos substituir pelo B aqui, ó. Daí eu vou ter o B é 0, 0, 1. Então vai ficar aqui 1 igual a A vezes 0 mais B. A vezes 0 a gente sabe que é 0. Então vai ficar aqui 1 igual a B. Então o B igual a 1. Já definimos isso. E agora precisamos achar o A. Sabendo o valor do B já fica mais fácil. Então vamos lá. Usando o ponto A aqui. 0, porque o y é 0, então 0 igual a A vezes 1, porque o x é 1, mais 1. Passando esse 1 positivo para o outro lado, vai ficar menos 1.
que é igual a A vezes 1. O 1 está multiplicando, passa dividindo. Então, menos 1 dividido por 1 igual ao A. Então, menos 1 igual ao A. Então, A igual a menos 1. Sabendo o A e o B, só montar a equação. Então, y igual menos 1 vezes x é menos x. O B, 1. Então, a equação é essa. Menos x mais 1. Menos x mais 1, a resposta está aqui. Ó. Também era uma fácil. É só você substituir os valores, sabendo dos pontos, né? Substituir os valores no modelo de como é a equação, e você encontra o B e encontra o A. O ganho G de x de um vendedor é composto por um valor fixo mais um valor por produtos vendidos, conforme a função afim representada pelo gráfico abaixo. Então, temos aqui no ponto B é 2.000. Aqui eu tenho ponto 20 e 2.500. Nessas condições, quantos produtos ele teria que vender para ter um ganho de 4.500? Aí eu teria que saber também qual é a equação. Lembrando que sempre a equação vai cruzar o eixo do y no valor do b, e aqui é 2.000, então eu sei que o b é igual a 2.000. E quanto é o a? Então, o y, se eu tenho aqui 2.500 igual a A vezes 20 mais 2.000, que é o B. Passando o 2.000 para o outro lado, fica 2.500 menos 2.000, que é igual a A vezes 20. 2.500 menos 2.000 é 500. Esse é 20 que está multiplicando, passo dividindo, que é igual a A. Então, corta aqui, 50 dividido por 2 é 25. Então, o A é igual a 25. Portanto, a equação é y igual a 25x mais 2.000. Se ele quer saber um ganho de 4.500, então é 4.500 igual a 25x mais 2.000. Passo 2.000 para o outro lado, fica 4.500 menos 2.000 igual a 25x.
4.500 menos 2.000 dá 2.500. O 25 está multiplicando, passa dividindo. No x. 25 dividido por 25 dá 1. Então, x igual a 100. Então, a resposta aqui é 100. Essa questão já tem também saber a mesma coisa da equação y igual a x mais b, saber que a reta ortográfica do y exatamente no que é o valor do b, então você já tem o valor do b, então é só calcular o valor do a usando o ponto fornecido lá. Não é tão complicado, mas dá um pouco de trabalho. Uma pessoa, ao escolher um plano de saúde, ficou em dúvida entre duas opções. Observe. Plano A, inscrição 100, consulta 50. Plano B, inscrição 180, cada consulta 40. Se essa pessoa pretende fazer 11 consultas no mês, quanto pagará no plano A e no plano B, respectivamente? Bom, você quer fazer 11 consultas, simplesmente tem que colocar que o gasto, né? Vou colocar que é total 1 igual a 50 vezes 11 mais 100, que é igual 50 vezes 11 é 550, mais 100, que é igual 650. O total, que é TATB, total de, então é 40 vezes 11 mais 180. 40 vezes 11 é 440, mais 180, que é igual 440 mais 180 seria 420 mais 200. Isso dá 620. Então, é 650 e 620. Resposta, se é respectivamente, então, essa e essa. Então, 650 e 620. Resposta essa daqui. Relativamente tranquilo essa, né? O gráfico a seguir está representando a função. Qual função? Bom, então vamos lá. Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto 1, 2. E eu sei que o B é zero, porque ele está passando exatamente no zero. Então vai ficar y igual a x no zero. Então, esqueça. Usando o ponto, então eu sei que 2 igual a vezes 1. O 1 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, 2 dividido por 1 igual a 2 dividido por 1 é 2, o a então é igual a 2. Então, a função f de x
que é igual a y, isso aqui, é igual a 2x. Seria 2x mais 0, mas o 0 você não precisa pôr. Então, essa aqui. F de x igual a 2x. Então, essa é a resposta aqui. Outra questãozinha só de sabendo de função, de calcular a função. Considerando os conjuntos A igual menos 1, 0 e 1, e B menos 1, 1 e 3, em qual das funções a seguir A e B representam domínio e imagem, respectivamente? Então, primeiro o domínio, depois a imagem. Então, significa que isso aqui tem que ser o domínio e isso aqui tem que ser a imagem. Em qual delas? Na primeira, substituindo o x por menos 1. Menos 1. Então, o y seria igual a menos 1. A primeira deu certo. Para 0. Então, seria y, substituindo aqui por 0. Y igual a 0. Não é. Porque lá está 1. Então, a primeira aqui está fora. Substituindo aqui. Menos 1. Então, 2x vezes menos 1 é menos 2. Menos 1 dá menos 3. O primeiro lá é menos 1. Então, essa aqui também está fora. Nessa daqui. 2x vezes menos 1 é menos 2. Mais 1 é menos 1. Essa deu. Segundo. 2x. Então, é 2 vezes 0 é 0. Mais 1 é 1. Também está certo. E para 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Também está certo. Então a resposta é essa. Outra questãozinha baseada em conhecimento de domínio e imagem. Lembrando que o valor do domínio você vai substituir na função para achar a imagem, que é o y. Observe a representação gráfica da função f de x e assinale a alternativa correta. Bom, aqui simplesmente é conhecimento de teoria. Deixa eu mudar aqui. Os seus coeficientes linear e o angular, ambos são positivos. São ambos positivos. Lembrando que coeficiente angular na equação é o A. Deixa eu fazer aqui. Caneta. Y igual a x mais b. Isso aqui é o coeficiente angular. E este é o coeficiente linear. Voltando lá.
os seus coeficientes linear e angular são positivos. Observa aí a reta. A reta está decrescendo, pois quanto maior está sendo o x, menor está sendo o y. Então, o coeficiente angular é negativo. Então, esse A aqui é negativo. Os seus coeficientes linear e angular têm valor zero. Não, isso está totalmente furado. Basta olhar aqui o coeficiente linear, é 3 aqui. Ó. O seu coeficiente linear é negativo, linear é o 3, não é negativo, também está fora. Os seus coeficientes linear e angular são ambos negativos. Não, porque já sabemos que o linear aqui é positivo. Então sobrou só a última, que o seu coeficiente linear é positivo, sim, é 3, aqui, é o 3. E o seu coeficiente angular é negativo, sim, porque ela é decrescente. Então a resposta está aqui. Outra questão que dependia de conhecimento da teoria de função. Observe o quadro de preços de um restaurante que vende comida a quilo, self-service. Então tá lá, massa em quilo. E o preço? 50 gramas, 2,50, 150 gramas. Eu estou falando em gramas, mas está escrito em quilos lá. É que a gente sabe que aqui o apontador, a gente sabe aqui que 0,05, então é gramas aqui. Então 50 gramas, 150 gramas, 200 gramas, 300, 450, 600, 800. É correto afirmar que o preço do quilo. Bom, se eu tenho 200 gramas custa 10, e eu sei que 1 quilo tem 5 200 gramas, é só multiplicar por 5, 10, então é 50. Então é 5, ó, 0,200 igual a 10. 1 quilo tem 5 200 gramas. Então é 5 vezes 10, que é igual a 50. Então a resposta é 50. Está marcado até lá. Mais umas falando em função. É só função. O Grêmio Estudantil de uma escola, junto com a equipe gestora, decidiram realizar uma festa junina para arrecadar fundos para a formatura. Para preparar a festa foram gastos R$ 600 e o ingresso por pessoa será de R$ 15. Com a festa, espera-se ter lucro de 1.200. Para estimar o lucro, os estudantes criaram o seguinte gráfico. Analisando o gráfico, qual alternativa descreve corretamente a representação algébrica e a quantidade de pessoas necessárias para se ter o lucro esperado? Bom,
temos que ver que ele cruza o eixo aqui, que é o B, é aqui embaixo no menos 600. E está certo, porque ele parte de uma despesa de 600. Então já começou devendo 600. E a gente tem um ponto aqui, que é o... Eu tenho esse ponto e esse ponto definido. Então, vou usar esse daqui para achar a equação. Assim fica mais fácil. Então eu tenho, lembrando, né, que é y igual a x mais b. Eu sei que o b é menos 600. Então, y igual a x menos 600. Substituindo aqui com essa daqui, eu tenho aqui 80. Então, 80 é 600. Então, 600 igual a vezes 80 menos 600. Tá. Então, passando esses 600 para o outro lado, vai ficar 600 mais 600 igual a vezes 80. 600 mais 600 é 1.200. Então, 1.200 dividido por 80 igual a... Corta aqui, dá 120 dividido por 8, que dá 188 para 12, 4, 5 vezes 8, 40, 40 nada. Então, o A é 15. A gente poderia deduzir simplesmente, porque se eu sei que o preço é 15, então cada X que aumentar vai aumentar 15. Então, o A é 15. Então, a função é y igual a 15x menos 600. Bom, se eu tenho a equação 15x menos 600, a única que tem é a única coisa que precisa ver se realmente dá os 120. Então, eles querem um lucro de 1.200. 1.200 que é igual a 15x menos 600. Passa os 600 para o outro lado, fica aqui igual 1.200 mais 600 igual a 15x. 1.200 mais 600 dá 1.800. O 15 está multiplicando, vem dividindo. Igual a x. X igual. Então, 1.800 dividido por 15 dá 1. 15 para 18, 3. Baixa um 0, dá 2. 2 vezes 15, 30 para 30, 0. Abaixo 0. Vem aqui para cá. 120. Então, exatamente. Precisa de 120 pessoas e a equação é y igual a 15x menos 600. Essa daria para deduzir, né? Se a gente sabe que
o gasto é 600, então o B é 600. E o ingresso é 15 por pessoa, então cada pessoa que entrar vai aumentar 15. Então é 15x. Tranquilo essa. Bom, o gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 empresas, A, B e C, nos anos 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que a empresa, veja bem, ele usa a expressão lucro, aqui ó, ele fala em lucro. Aqui fala em crescimento, aqui fala em crescimento, crescimento e crescimento. Então, é meio estranha essa questão aí. Bom, vamos lá. A teve um crescimento menor do que B. Não quero saber disso. A teve um lucro negativo, tá certo? Porque diminuiu. E B teve um lucro positivo, tá certo? Também subiu. Mas fica uma questão que só você lendo você já resolveria isso. Porque aqui fala crescimento, aqui fala crescimento, crescimento e crescimento. Só sobrou ela. Essa é uma questão que dá para resolver só prestando atenção. O esboço a seguir ilustra uma função para qualquer valor real de x. É verdade que... Deixa eu mudar aqui. Ó, o conjunto imagem da função é o intervalo menos 4, que é menor que y, e é menor que 14,6. O conjunto imagem da função não necessariamente, porque ele está pegando esse trecho aqui da função, mas observe que ele sobe lá. Então tem mais y para cá. Então isso aqui não pode ser. No intervalo menos 2,56 menor ou igual a x e o x é menor ou igual a menos 0,5, a função é crescente e seu sinal é positivo. Estou falando no x, do menos 2,56 até o 0,5. Não. Porque nesse trecho aqui, ele é negativa. O y é negativo. Então, essa também não serve. No intervalo menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos 2, menos 3 até o menos 2 aqui. A função é crescente e seu sinal é negativo. Não, ela tem uma parte decrescente e tem uma parte crescente. Também não é. No intervalo menos 0,5 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1,56,
A função é decrescente e seu sinal é positivo. Do menos 0,5, então, é daqui até o 1,56, até aqui embaixo. Também não pode ser, porque nesse pedaço aqui é negativo. Então vamos lá na última. No intervalo menos meio, que está aqui, menor ou igual a x, então esse pedaço aqui, então todo esse pedaço até aqui. Então 1, a função é decrescente, seu sinal é positivo. Realmente, ela é decrescente, porque está diminuindo o y, e até aqui é positivo. Então, a resposta é a última aqui. Nessa precisa saber um pouquinho bem de entender domínio e imagem. Domínio X, imagem é o Y. E saber que quando seu Y está crescendo ou diminuindo, se ela é positiva ou negativa. Determinando o zero da função f de x igual menos meio x menos 5, temos como resultado. Epa, perdi a caneta. Está aqui. Determinando o zero da função f de x igual a menos meio x menos 5. Temos que o resultado. O que ele quer saber? Zero é o que faz com que o resultado seja zero. Então eu vou trocar aqui, saber então que o y é igual a zero. E essa equação é y é igual a menos meio x menos 5. Qual é o valor do x aqui? Então, 0 igual a menos meio x menos 5. Trocando de lado 5, fica 5 igual a menos meio x. O 2 está dividindo, vai multiplicando. Então, 2 vezes 5. E eu vou passar esse 1 aqui, menos 1 que está multiplicando, vem dividindo. Então, menos 1. X. 2 vezes 5 dá 10. Dividido por menos 1 igual a x. X igual a menos 10. Então, a resposta é a primeira aqui. O que precisava saber? Saber que o valor, o zero da função, você vai encontrar um valor de x que vai zerar. Porque a ideia, o x é assim, o valor do x que zera a função. Então, chamamos de zero. Uma microempresa produz e comercializa biscoitos para fabricá-los no mês de maio de 2023. O custo fixo foi de 2.100. Aluguel, imposto, luz, água, etc. Então, ele diz que o custo fixo foi 2.100. Então, eu já sei que o B é 2.100. Além desse custo fixo,
ainda um custo variável que depende da quantidade de biscoitos produzidos. Estima-se que o custo de produção de cada biscoito seja 20 centavos. Então, se eu sei então que o A é 20 centavos. E o preço de venda, o preço unitário de cada biscoito é 50. Então eu tenho essa função assim, custo igual 0,20x mais 2,100. Se a microempresa comercializar 7.000 biscoitos, bom, ela vende, o preço de venda igual a 50 centavos. Então, total da venda igual a 0,50 vezes 7.000. 0,50 é meio. Meio é 1 sobre 2. Então, 7.000 vezes 1 dividido por 2 dá 3.500. Então, com a venda, ele vai arrecadar 3.500. E o custo vai ser 0,20 vezes 7.000 mais 2.100. Isso aqui dá 1.400, né? Porque 2 vezes 7 é 14. Então, o custo é 1.400 mais 2.100. Custo, então, 1.400 mais 2.100, 3.500. Se ele vender 7.000, sem lucro e sem prejuízo. Escrevi lucro aqui. Então, é sem lucro e sem prejuízo. Ele terá um lucro de 3.500? Não. Ele terá um prejuízo de 3.500? Não. Terá um lucro de 1.400? Terá um prejuízo de 1.400? Ele não terá lucro e não terá prejuízo. Essa é a resposta. Também tinha que saber função. Dada a função de R em R, dos números reais e dos números reais, f de x igual 2x menos 1, se o x for maior ou igual a menos 5. Maior ou igual a menos 5. E menos x mais 1 se x é menor que menos 5. Determine o f menos 4. Menos 4 é maior que menos 5. Lembra que é assim, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tudo que está para a direita é maior, porque aqui é 1, 2, 3. Quanto mais vai para a direita, maior é o número. Mais para a esquerda, menor é o número. Então, o menos 4 está aqui. Ele é maior que menos 5. Então, eu vou usar essa expressão aqui, 2x menos 1. Então, 2 vezes menos 4 menos 1, que é igual, 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 1 igual menos 9. Então, a resposta aqui. Também tranquila essa, né? Tinha muito o que saber nessa questão.
Quer dizer, tinha que saber, né? Mas tem que saber os números andando pela reta numerada. Qual das alternativas representa a inequação do gráfico? Bom, aqui, sabendo da inequação. Nesse caso aqui, ele está que está colorido. Vou ver aqui. Está colorido para baixo aqui. E a reta, ela está em azul também. Então, é tudo isso daqui, ó. Inclusive a reta. Então, eu preciso saber, primeira coisa, é a equação da reta. E para eu saber isso, eu tenho ponto -1 e 0, e o ponto 0 e 1, que está aqui. Bom, vamos usar o 0 e 1. Lembrando, né, que é y é igual a x mais b. Se ele está cortando aqui, vai dar 1, mas tudo bem, vamos fazer. Então, 1 igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, então 1 igual a b. Ok? Então, já sei que o b igual a 1. E agora o a? Usando, então, 0 igual a -1 vezes a, seria o a menos 1, mais o b, que é 1. Esse 1 aqui, eu passo para o outro lado, fica negativo, então fica -1. O -1 está multiplicando, ele vem dividindo, -1, que é igual a A. -1 dividido por -1 dá 1. Então, o A é igual a 1. Então, a equação é y igual a A vezes x, o A é 1, então é x mais 1. Mas essa é a equação da reta aqui, ó. Essa reta. Só que nós estamos falando de inequação. E quando tem o sinal de maior ou menor, é inequação. Aqui, onde tem x mais 1? X mais 1 eu tenho aqui. X mais 1 eu tenho aqui. Só que é a turminha de baixo aqui. Então, o y tem que ir menor que a reta. Então, y menor ou igual a x mais 1. Então, é essa daqui. É tudo que está para cá. Beleza? Aí na equação, pode entender um pouquinho, mas não muda muita coisa, não. No triângulo... Opa, não mostrei. No triângulo ABC e no retângulo DEGF estão indicadas as medidas de seus lados. Qual é o maior valor absoluto que x pode assumir para que o perímetro do retângulo seja menor que o perímetro do triângulo? Bom, triângulo
O perímetro, bom, o perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Então, do triângulo é 2x mais 2x mais 5. Se o retângulo tem que ser menor, então isso aqui tem que ser maior do que ali é x, se o outro lado também é x, em cima é 10, outro embaixo também é 10. Então é x mais 10 mais 10. 2x mais x são 4x. Opa, sobrou coisa ali. Então 4x mais 5 maior. X mais x é 2x. X igual a 10 mais 10 mais 20. Passando esse 2x para o outro lado, fica 4x menos 2x, o 5 para o outro lado, então é maior que 20 menos 5. 4x menos 2x é 2x. Maior que 20 menos 5 é 15. Passando esse 2 que está multiplicando para o outro lado, então vai ficar que x é maior do que 15 sobre 2. Essa é a nossa resposta. Então x tem que ser maior que 15 sobre 2. E a primeira aqui, ó. Observaram que quando você coloca o sinal de maior ali, não muda nada com relação ao jeito de fazer o cálculo. Você faz o cálculo com a mesma coisa, como se fosse a igualdade. O resto é tudo igual. Bom. Se um termo AN qualquer de uma sequência é dado por AN igual a N sobre N menos 3, o termo A2 será... Bom, eu sei que o 2 é o N. Então, o A2 é igual que 2 sobre 2 menos 3, que é igual a 2 sobre menos 1. 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Resposta 2 aqui. Essa era muito fácil. Observe a sequência de figuras a seguir. Então, tem um círculo, um triângulo e um quadrado. Depois, de novo, círculo, triângulo, quadrado. Círculo, triângulo e assim continua. É correto afirmar que o quadrado ocupa apenas posições ímpares. Quadrado é ímpar. Q quadrado, 3, 6. Então, essa aqui é falsa. Na 30ª posição, temos um triângulo. Bom, observe que ele está mudando de 3 em 3. Então, eu tenho que dividir por 3. 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 vai dar resto zero. Quando o resto é zero, é o último termo da sequência. Então, é bola, né? Círculo, triângulo, quadrado. O último é o quadrado. Não, não é um triângulo.
Na 32ª posição, temos um quadrado. Bom, se eu sei que na 30 o resto é zero, e está indo de 3 em 3, então vai ter um resto de 2. Mas se alguém quiser fazer ainda, 32 dividido por 3 dá 1. 1, 3, 3, para 3, 0, baixa 2, deu o resto 2. Então, na 32ª vai ser a segunda figura. A segunda figura é um triângulo. Então aqui também é falso. Na 34ª posição temos um círculo. 34 dividido por 3. Dá 1, 0, 4, 1. É a primeira posição. Na 34ª temos um círculo. Isso aqui é verdadeiro. O triângulo ocupa apenas posições pares. Par aqui e ímpar aqui. Então também é falso. Então o correto é isso aqui. A gente já tinha feito fazendo a conta. Legalzinha essa ideia. Bom, acabamos a resolução dessas questões aí. Foi uma prova relativamente fácil, mas muita gente foi mal.